Antes de mais nada, queria agradecer mais essa oportunidade de estar aqui, né? Nessa casa que é tão acolhedora e muito gostoso estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, me chamo Júlio César. Eu faço parte do Centro Espírita Ivan Santos Albuquerque, aqui na Vila Santana, né? GPISA. E hoje eu trouxe um assunto para conversar com vocês bastante sensível, né? Um assunto bastante difícil, mas necessário, né? Que é a perda de entes queridos. Os laços familiares não se rompem com a morte. Tudo que é feito com amor é para sempre. Algumas considerações, né? Eu coloquei perda entre aspas, porque ninguém perde ninguém, né? Essa separação é temporária. É uma experiência extremamente dolorosa. Um momento de tristeza profunda, né? Porém, um instante de reflexões e um contato maior com Deus. É uma oportunidade, né, da gente refletir. E muito natural a gente sentir sentimentos não muito bons com a perda de entes queridos, né? Raiva, a gente se revolta muitas vezes com Deus. E isso é natural, isso é normal. Separação temporária, né? Significado. A separação temporária é apenas uma mudança de estado do espírito. Então a gente deixa a carne, mas a gente continua. A vida continua. A saudade é um sentimento que existe dos dois lados. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque o sofrimento de quem vai, muitas vezes, é maior do que os que ficam. E é um sentimento que todo mundo vai passar. Uns já passaram, outros estão passando, outros vão passar mais de uma vez. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Prática da caridade como auxílio no processo de separação temporária. Em outras apresentações que eu fiz, eu sempre faço questão de citar a caridade, porque é uma ferramenta divina para nós, em qualquer circunstância. Nesse processo de perda de entes queridos, também é muito importante. Ajuda muito a gente, muito. Doutrina espírita como consolador prometido. A doutrina espírita, ela ajuda demais a gente, né? Ah, mas Júlio, como? Mudando nossos conceitos. A mudança de conceito, ela ajuda demais a gente. Só da gente saber que a morte não existe, não é maravilhoso? Que o reencontro é certo, não é fantástico? Isso é uma consolação extraordinária. Só isso já é, né? Eu vou passar um videozinho para vocês agora, bem rápido, do Chico Xavier. Quando as lágrimas nascem no nosso conhecimento a Deus, com os benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade, trocada de esperança, os nossos irmãos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem da eleição também, porque elas são sinônimos de seu caminho
é aqueles que são tentados com muitos caem, mas quando as nossas lágrimas da noite retornam de nossa parte, os grandes dos exemplos de Deus que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas afetaram pelo dia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, olha a importância da gente alimentar essa esperança e ter fé na imortalidade, né? De não se revoltar, de não ficar com raiva. Eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Corpo físico e reencarnação. Nada acaba. A reencarnação é uma lei divina. É uma oportunidade de progresso espiritual através da reforma íntima. É por isso que a gente está aqui, né? É por isso que a gente reencarna. Uma, duas, várias, muitas vezes. Para se melhorar, para ir progredindo, para ir evoluindo. Através da reforma íntima. O que é reforma íntima? É a gente ir se melhorando moralmente. É a gente ir aparando as nossas arestas, né? Melhorando as nossas vaidades, nossos defeitos, que todos nós temos. Isso em uma reencarnação a gente faz? Sim, ó. De jeito nenhum. A gente precisa de várias, muitas, né? Fora as que a gente já teve. Conexão com o amor e a justiça divina vem também através da reforma íntima, né? Quanto mais a gente se reforma, quanto mais a gente se melhora, mais vai melhorando essa conexão com Deus, com o amor de Deus, com a sua justiça, com a sua misericórdia. Tudo vem da nossa melhora. Corpo físico, instrumento ou vestimenta do espírito para a jornada na matéria, né? Então, por exemplo, qual que é seu nome? Cláudia. Você não é Cláudia, você está Cláudia. Você foi outras pessoas já, muitas outras, e vai ser ainda, né? Várias, diferentes, com outros nomes, mas com a mesma consciência e individualidade que você tem hoje. Morte do corpo físico, retorno ao plano espiritual. A gente literalmente volta para casa. Aqui, como a gente sempre diz, é uma breve passagem. Ah, Júlio, mas 80 anos, 100 anos, breve passagem? Brevíssima passagem. O que é 100 anos perto de uma eternidade? Imortalidade da alma. Continuidade. Continuação da nossa existência. Existe vida após a vida, né? E ela é pujante, ela é maravilhosa. Conservação da nossa individualidade e consciência, né? Como eu falei agora há pouco. Gente, ninguém vira santo porque morre, tá? Ou porque passa do lado de lá. Ninguém. Quem é bom aqui é bom lá. Quem não é tão bom aqui, continua da mesma forma. Mantém sua consciência, mantém sua individualidade. Tem diferença? Tem. Lá, nossas percepções, elas se expandem. Nossos sentidos se expandem. Lá, a gente não tem o aprisionamento da matéria, do corpo físico, né? Então, lá, nossos sentidos se expandem. Isso nos ajuda a gente ter um entendimento melhor das coisas. Claro, com a orientação dos benfeitores, né? Sempre. Temos apenas uma vida e várias existências, né? Isso a gente precisa ter sempre em mente.
Somos espíritos imortais. A gente só tem uma vida, que é a vida imortal. Existência a gente vai ter milhares, né? Progresso evolutivo, como já foi falado, vem através das reencarnações, né? Da reforma íntima, que a gente vai fazendo aos poucos. Consolo e esperança vem dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, né? Apego e desapego. Dificuldades. O apego excessivo a quem partiu atrapalha a evolução espiritual, tanto de quem ficou como de quem partiu, né? Foi isso que o Chico falou agora há pouco, não é isso? Isso quer dizer que a gente não deva sentir dor, não deva chorar, não deva ter raiva, desde que não dure muito tempo? Não. A gente precisa chorar. Faz parte, né? A tristeza faz parte desse momento. Mas o apego excessivo não é bom. Nem para quem ficou, nem para quem partiu. Atrapalha e muito o equilíbrio, tanto de quem ficou como de quem partiu. Né? Vamos imaginar uma mãe que partiu e deixa seus filhos. Imaginem o desespero dessa mãe, vendo seus filhos assim, sem um pingo de esperança e de fé. Muitas vezes sem o conhecimento que vão se reencontrar um dia. Né? Então, esse apego, ele não pode ser excessivo, para não prejudicar tanto os que ficaram como os que partiram. Ok? Desapego, por outro lado, significa cultivar a saudade de forma amorosa, sem sofrimento, sem dor, permitindo que o espírito continue seu processo evolutivo em paz. Isso é feito através de preces, de boas vibrações, né, de lembranças legais que a gente teve com nossos entes queridos. Isso é muito importante. Como lidar com a perda? Permitir-se sentir. Não reprima a dor. Aceite a tristeza e a raiva. Elas fazem parte do processo. Né? Então, tem vontade de chorar? Chore. Se permita sentir. Não é errado sentir tristeza profunda, não é errado sentir raiva. Como eu disse há pouco, não pode ser em excesso, né? Porque isso faz muito mal para a gente e para aquele que se foi. Procure apoio, familiares, amigos, né? Profissionais capacitados. É muito comum as pessoas fazerem terapias, né? Ter ajuda de profissionais aí da área de psicologia, psiquiatria. Então, essas ajudas profissionais são muito importantes também. Né? Evite comparações. Cada pessoa lida com a perda de uma maneira diferente. Isso é muito interessante e muito importante também. A gente não deve fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, tem pessoas que não choram. Mas a gente não sabe como é que ela está intimamente, por dentro. Né? Ela não exterioriza, mas a gente não sabe. E muitas vezes a gente julga, a gente faz comparações. E isso não é legal, isso não é correto. Né? Porque cada pessoa tem uma forma de lidar com essa perda, do jeitinho dela. Cada ser humano é um universo à parte. Né? Com seus sentimentos, com suas percepções, com seus conceitos.
Sempre lembrar de bons momentos vividos com aquele que partiu. Gente, isso é fundamental. Fundamental. Porque a partir do momento que a gente tem essas lembranças, esses pensamentos vão até a pessoa que está no plano espiritual. Isso não significa que a gente não sinta dor, que a gente não chore, né? Mas são lembranças boas, são coisas boas que a gente passou junto. Isso é muito legal de lembrar, né? Então, o nosso ente querido, percebendo esses pensamentos que a gente tem, porque eles conseguem, isso acalma eles, né? Poxa, que legal. Tá lembrando de mim no momento de alegria, né? De descontração e tal. Isso é muito bom. Abrace a fé. Não importa qual seja a sua crença. Eu concordo se alguém aqui falar assim, Júlio, mas nesse momento é muito difícil. Realmente é. Mas não é impossível. A fé no momento desse é fundamental para a gente continuar tendo esperança na imortalidade, em tudo que essa doutrina nos ensina, né? Ah, mas e o ateu? O ateu, a fé abraça ele. Não tenham dúvida disso. A espiritualidade abraça a todos, principalmente no momento desse. A fé sempre te trará esperança e consolo necessário, né? Então, é algo que a gente precisa muito. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente nunca está sozinho, em momento nenhum. Instrumentos consoladores. Caridade, que eu falei lá no começo, né? O trabalho em auxílio ao próximo é uma forma de se conectar com os que partiram e também de homenageá-los. Por que eu coloquei homenageá-los? Vocês acham que nossos entes queridos, que normalmente, né, são nossos pais, nossos avós, eles não vão ficar felizes no plano espiritual de ver a gente no trabalho de caridade? Seja qual for esse trabalho, né? Seja uma caridade material, uma caridade moral. Então, isso é uma forma maravilhosa de estar ajudando o próximo, se ajudando e homenageando eles também. Por que não? Não é? O amor, força poderosa que nos une para sempre. É a força mais poderosa do universo. Não existe força maior que essa. Eu vi uma palestra esses dias do Haroldo Dutra Dias, e ele falando assim, vocês não têm ideia, vocês não têm noção de como a gente é amado. A gente não sabe o que é o amor de verdade. Esse amor é o de Deus que eu estou falando. Prece e vibração positiva, instrumento de conexão e envio de boas energias aos entes queridos desencarnados. Então, quando a gente faz prece, né, e como eu falei há pouco, a gente tem lembranças de bons momentos que a gente passou, a gente está, sim, enviando vibrações positivas para esse ente querido. Né? E isso, para ele, é muito bom e muito importante. No seu reequilíbrio, né? Para se acalmar. Muitas vezes ele sofre, claro, todos sofrem, né? Como eu disse, a dor é dos dois lados. Mas quando existe essa prece com esperança, com fé e essa vibração positiva que a gente manda para eles, isso ajuda demais. Não só quem foi, mas a gente também. Sempre Chico. A saudade é a flor da separação que desabrocha ao sol da esperança,
para retornar a nós outros no momento do reencontro. Muita sabedoria, né? Luto. O luto é um processo natural e individual que pode variar de pessoa para pessoa, cada um com sua crença, com sua fé. Gente, é um processo natural e individual e todo mundo passa. Já passou, vai passar, mais de uma vez, né? E é um processo. Tem pessoas que falam que o luto é para sempre. Não é. Não pode ser para sempre. Pode levar semanas, meses ou até anos. Eu estava vendo esses dias uma psicóloga falar, acho que era um podcast, que ela falou que hoje em dia existem estudos que mostram que o luto, quando ele passa de um ano, começa a ser bastante preocupante. Porque começa a dar espaço para doenças físicas, né? Psíquicas, psicológicas, depressões. Né? Tem pessoas que chegam a se suicidar. Então é algo assim de extrema importância, né? Para a gente ficar atento. O luto ele é importante, sim. É um processo individual. Ele tem que ser vivido, né? É importante que ele seja vivido. Cada pessoa tem seu tempo, mas a gente precisa se atentar a isso. Fatores importantes no processo do luto. A aceitação da morte como passagem. Né? É o primeiro fator. É a questão da aceitação. Essa aceitação, ela não vem de imediato muitas vezes. Né? Ela demora. Tem pessoas que levam bastante tempo para ter essa aceitação. Mas ela precisa vir. Importância das lembranças e preces. Né? Como eu também disse há pouco, a importância da gente fazer prece, da gente ter lembranças boas, salutares, né, de momentos alegres que a gente passou com nossos entes queridos. Evitar a culpa e o sofrimento excessivo. Existem muitos casos onde as pessoas, normalmente parentes mais próximos, cuidam, né, daquele ente querido que partiu. E quando ele parte, ela acha que a culpa é dela, de alguma forma. Né? Ou de não ter cuidado direito, ou enfim. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Todo mundo que cuida, cuida com amor, cuida com carinho, né? Cuida porque existe amor ali, existe um vínculo e não está no nosso controle. É Deus que manda, não é a gente. Apoio emocional e profissional se necessário, né? Familiares, amigos, muitas vezes amigos, eles são muito mais presentes que a própria família, em muitos casos. Né? Então, família é super importante, amigos muito importante e profissionais também, caso seja necessário. Respeito ao tempo individual. Né? Como eu disse, cada um tem seu tempo. Ninguém é igual a ninguém. Né? E respeito a crenças e diferenças culturais. Isso é outra coisa de extrema importância. Existem crenças e culturas diferentes que veem a perda do ente querido de formas diferentes. Né? De maneiras diferentes. Eu vou citar um exemplo que eu fui há muitos anos atrás com uma tia, num velório, era de uma família tradicional japonesa. Né? E nós chegamos no velório, tinha uma bancada de doce, salgadinho, tinha garçom. Falei, nossa tia, que velório diferente, né?
Ela falou assim, é uma maneira deles comemorarem o renascimento. Que era assim que eles viam a morte, né? Eles não viam a morte como um fim, eles viam a morte como um renascimento daquele ente querido. Então eles comemoravam, né? Tinha refrigerante, tinha salgadinho e tinha um rapaz servindo ali todo mundo. Então é uma crença diferente, né? E isso precisa ser respeitado. Fases do luto. Choque e negação. Fase inicial, quando a perda ainda não é aceita. Né? Então, essa negação também pode durar um certo tempo. A pessoa não aceita, né? Então isso acaba tornando o processo ainda mais difícil. Raiva, sentimento de revolta, questionamentos, né? Faz parte também do processo. Como eu disse, isso não pode ser em excesso, né? Ah, não pode sentir raiva? Pode. É natural, né? Faz parte do processo. Mas em excesso, não. Depressão, período de tristeza profunda, isolamento e introspecção, né? Também faz parte do processo. Mas a gente precisa olhar isso com bastante cuidado, né? Para que essa depressão não evolua. Aceitação, aonde a pessoa consegue absorver a perda, amenizar as dores e seguir em frente. Né? A saudade é para sempre? Não. E o reencontro? Né? Então vai ter sim o reencontro. A saudade vai durar bastante? Vai. Mas no reencontro ela acaba. Mesmo que os olhos físicos não vejam, quem amamos está sempre por perto. Gente, isso é um fato. Isso é a mais pura realidade. Eles sempre estão por perto. É só uma passagem, né? Estamos aqui de passagem, uma breve passagem. Quem amamos nunca morre, apenas parte antes de nós. Né? Essa é a doutrina maravilhosa que a gente segue. Extremamente consoladora. Obrigado, pessoal. Então, vamos todos fechar nossos olhos. Agradecer nesse momento toda a espiritualidade presente aqui conosco. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecer a presença de todos os nossos mentores, amigos queridos, que nos acompanham sempre com muito amor e carinho. Que a luz de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja.